eu vou, ele tá. Então hoje tudo que eu vivo eu compartilho com ele. Eu não sei qual é a sua situação, mas se teve jeito para este casal aqui, então, claro que tem jeito para você. Deus não está impedido pelo que você já errou lá atrás, tudo que você já fez e você pensa assim, olha, eu já estraguei meu casamento, não tem mais jeito, minha mulher nunca vai me perdoar, meu marido nunca vai me perdoar. Saída, de fuga. Preste atenção, não é isso que você tem que pensar. Isso não vai resolver nada para você. O que você precisa fazer é abrir o seu entendimento e se voltar para Deus. Não importa como ele vai resolver isso aí não é problema seu. O como é de Deus. O seu problema é crer e vir. Se você vier buscar esta ajuda, o Espírito de Deus vai abrir uma porta, uma luz para você. Hoje, 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, a noite do meu bem. Você vai buscar o bem do seu relacionamento, porque o mal você já buscou. O mal já chegou na sua casa, o mal já entrou no teu relacionamento, mas agora chegou o momento de você buscar o bem. E como a palavra diz, como eu vou colocar aqui novamente, o versículo diz claramente que todas as coisas cooperam para o bem das coisas, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você crê, Deus vai fazer com que isso de ruim, esse mal que aconteceu na sua vida, venha cooperar para o bem. Às 8 horas da noite, na noite do meu hoje, véspera do Dia dos Namorados, dê de presente para o seu relacionamento o presente que cura, que faz o bem, que é a educação amorosa. Os dias passam voando. Entre trabalho, filhos, contas, pressões e tantos compromissos, mal sobra tempo para vocês dois. O diálogo vai ficando escasso, o carinho mais raro. As feridas, aquelas não resolvidas, continuam abertas. Talvez vocês tenham se acostumado com os problemas e ficam esperando que um dia tudo volte ao normal. Mas esse dia nunca chega. É o momento de parar, rever os erros e recomeçar. Palestra especial, A Noite do Meu Bem. Nesta quinta, véspera do Dia dos Namorados, às 20 horas, na Terapia do Amor. Reserve esse momento para cuidar do seu relacionamento. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, Templo de Salomão. Para mais informações e localidades, acesse terapiadoamor.tv ou fale agora com um de nossos conselheiros, 11 3573 3535. Vou lá ver pessoalmente se é isso mesmo. Será que sem edição da TV também é legal? No quesito vida amorosa, muita gente já não acredita em mais nada. Mas você quer mesmo saber se a terapia do amor realmente funciona? Muitas vezes os casais não entendem que a necessidade um do outro deve falar mais alto, muitas vezes, do que as razões. Você perde o casamento porque você quer ter razão. Você briga porque você quer ter razão. Você, não, porque eu estou certo, porque os meus princípios, porque eu acho assim, eu discordo. E você vai até as últimas com as suas razões. E esquece que você precisa dessa pessoa. E a gente não briga com quem precisa, com quem a gente precisa. A gente não descarta, maltrata o que a gente precisa. Então, eu aprendi isso e graças a Deus eu aprendi a cuidar de quem eu preciso tanto. É a primeira vez, a gente está cerca de 3 anos juntos. Eu acho que o que a gente precisa e busca melhorar é o diálogo. Na correria do dia a dia, eu acho que às vezes isso soa áspero, toda vez que a gente fala o defeito de alguém, ninguém quer ouvir, né? E é difícil falar também o defeito de quem a gente ama. Então eu acho que a orientação que a gente busca é essa, assim. Hoje eu pelo menos procuro entender como ouvir e como falar. Hoje o que se tem no mercado é muito mais
mais fácil, as pessoas preferem trocar do que consertar. E a gente tem que ter o diálogo para que podemos consertar, não consertar o nosso parceiro, mas consertar a nós mesmos. Porque às vezes a gente fala alguma coisa que acha contrário, a gente precisa chegar num bom senso, ali num senso comum. E acho que é o ideal de todo relacionamento, não só casamento, mas relacionamento, trabalho, amigos, família, é a conversa. Porque assim você tem como saber o que o outro está pensando de você e o outro tem como saber o que você pensa dele. Isso é muito importante. Mas é muito difícil também, porque às vezes você pensa, vou falar tal coisa, fala, não vou falar, senão vai gerar um conflito ali. E aí, para evitar o conflito, você fica quieto e gera um outro conflito. A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a se preparar antes na escola para ir para uma faculdade, mas ninguém ensina a gente a um casamento. Isso é uma escola, realmente é uma escola que você tem, que você nunca teve, ou teve de forma errada também, né? A gente nunca sabe o que nossos pais passaram de fato para mostrar aquele casamento pra gente. Então a orientação, acho que essa é uma escola mesmo, que ajuda a gente a preparar, a se preparar ou a cursar já vivendo, né? Hoje a gente pode falar que estamos consertando um avião em pleno voo, né? É um pouquinho mais difícil, mas dá certo, é possível. E se engana quem acha que as palestras são pensadas apenas para quem está iniciando uma jornada na vida a dois. Juntos há 50 anos. Um ano de namoro, um ano de noivado e 48 anos, em janeiro fez 48 anos de casado. Procuramos a terapia do amor, que a Deise começou a assistir, gostou do programa, vamos lá para conhecer. Aí viemos ver, né? Fomos muito bem recebidos, é até admirável de ver, porque a gente não encontra isso em lugar nenhum. Eu já senti bastante diferença, principalmente da minha parte também, né? Que eu era muito ciumenta e tal. Agora, graças a Deus, já vi uma mudança, já consigo me controlar mais. Em 50 anos de relacionamento, ainda tem alguma coisa a ser mudada? Praticamente uma vida inteira juntos. E a resposta pode surpreender. Sempre tem, né? De repente a gente já percebe que ela está diferente. Eu, de repente, talvez eu tenha mudado alguma coisa. Se não mudei, aí alguma coisa vou estar mudando, né? E a gente está aprendendo, sempre aprende alguma coisa, né? Todo dia, que toda palestra é um aprendizado. Então a gente está muito contente e não vamos parar de vir, não. A cada semana são ensinamentos práticos e inteligentes que fazem toda a diferença no dia a dia dos casais e também dos solteiros. Eu já tive um relacionamento que eu fiquei com a pessoa durante 8 meses, só que os ideais eles não se batiam. E aí, hoje eu pude ver que, antes eu achava que só aquela pessoa era errada, mas eu pude ver que eu tinha parte da culpa. E aí eu pude consertar esses erros, esses traumas, essas bagagens que eu trazia desde a minha infância, e hoje eu vejo que eu posso fazer diferente. É que às vezes a gente acha que a gente sabe amar, é algo automático, mas a gente aprende na terapia que, assim como uma faculdade, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender aquilo para depois poder exercer. E na terapia a gente aprende isso. A gente aprende o amor inteligente para depois a gente poder dar esse amor para outra pessoa. Eu acredito que a maioria das pessoas passam por problema na vida amorosa. E quem não vem tá perdendo. Eu me arrependo de não ter vindo bem antes, certo? E eu acho que a pessoa tem que vir correndo para cá, porque aqui tem a solução. Eu acho que a terapia vem ajudar a gente para isso, orientar, não no mundo perfeito, mas no mundo que existe, né, no dia a dia. Será que sem edição é assim mesmo? Então eu posso dar um recado aos nossos editores para eles não editarem essa entrevista. A gente coloca na íntegra, pode? Ai, olha, só faz um filtro assim pra gente ficar mais bonito, porque hoje a gente vem correndo. Mas as palavras é de coração, então pode sim, pode fazer sem edição. É de coração. Sem filtros, apenas relacionamentos reais. Nesta quinta-feira, tem palestra especial da Terapia do Amor. E os professores Renato e Cristiane Cardoso esperam por você, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.
Você quer fazer algo pelo seu relacionamento? Chame a sua esposa, chame o seu marido, vamos lá na terapia do amor. Eu gostaria de investir no nosso relacionamento. Ainda que você receba um não, porque a pessoa está chateada, prove que você se importa e diga, tá bom, mas eu vou. Se você quiser, me acompanhe, mas se não quiser, eu vou, porque eu quero investir no nosso relacionamento. Nos vemos logo mais, na Noite do Meu Bem, aqui no Templo de Salomão. Até lá! Você que já tentou de tudo, por isso havia perdido as esperanças. Eu desafio você a sair de casa nessa segunda-feira e chegar aqui no Templo de Salomão. A sua vida vai mudar. Deus vai entrar em ação e Ele não vai frustrar a sua fé. Se você já colocou a fé em coisas e pessoas, por isso você se frustrou, eu quero dizer para você que em Deus você não vai se frustrar, porque Ele vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história. Como nós temos acompanhado aqui no programa, muita gente chegou aqui dessa forma, sem esperança, sem forças. Mas hoje elas estão bem, porque confiaram em Deus. Eu quero aproveitar e falar com você que precisa voltar. O texto, coloque na tela, por favor, mais uma vez. Diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Pode tirar, por favor. Tem gente que precisa voltar. Um dia você já esteve aqui conosco no Templo de Salomão. Você fez essa corrente da prosperidade com Deus em algum período da sua vida. Seja nesse ano de 2026 ou em outro momento, em outra época. Deus te chama de volta. Volte à fortaleza. Volte para o templo. Volte para o pacto. Sua vida vai mudar. Celso Garcia, 605, Brás. Fica aqui o Templo de Salomão. Eu vou estar nos horários da manhã, 7 da manhã e 10 da manhã. Bispo Edgar vai estar no horário do meio-dia e das 18h30. E o Bispo Jadson, 15 horas, e especialmente na Grande Vigília do Poder, 22 horas. Você vai se unir a essa multidão, aqui, ó, de mãos dadas. Numa só fé, Deus vai descer e vai te ajudar, tá bom? Eu queria ir agora com as nossas repórteres na esplanada do templo, quando elas conversam com pessoas que participam dessa reunião. E você vai saber o que move pessoas a saírem dos 4 cantos aqui de São Paulo para essa reunião. Pessoas que vêm até de outros estados e gente que vem até de outros países para participar dessa corrente que é muito forte. Todos os dias, a vida nos dá uma nova chance. Chance de mudar de lugar, recomeçar e tomar novas atitudes. Mas quando chega a hora de decidir, algo trava. A dúvida e o cansaço aparecem. E até mesmo a distância tenta impedir. Toda segunda-feira vem sempre desafios que fazem com que a gente se desanime ou fique cansado devido ao trânsito de São Paulo. Mas, por exemplo, hoje é meu aniversário. Então, a minha família queria fazer um bolo, porque eles não são ainda da igreja, né? E eu falei, não, eu preciso ir para a igreja, e mesmo que seja meu aniversário, eu tenho um compromisso que eu tenho que honrar. Chego aqui todas as segundas-feiras, depois, né, de um longo dia de trabalho, né, mesmo cansada, mas vale muito a pena. Eu vim todas as segundas-feiras aqui. A gente sabe que na correria do dia a dia é complicado, segunda-feira, mas eu sei o quanto é especial estar aqui, então vale o sacrifício, vale tomar chuva às vezes, sabe, pegar trânsito, porque a gente sabe que nós saímos daqui toda segunda-feira abençoada para enfrentar a semana. Enquanto muitos ficam dando desculpas, que tá cansado, dia difícil, a Maria é um exemplo de uma pessoa que vem aqui toda segunda-feira, mesmo nos dias difíceis, não é, Maria? Sim, mesmo no dia difícil, chuva, sol, frio, não tem problema, eu estou aqui. Nada te para? Nada me para, meu compromisso é minha aliança com Deus. Toda segunda-feira eu já tenho meu compromisso.
E me fale, hoje é um dia especial, né? Você convidou uma pessoa especial para estar aqui com você? Sim, hoje é um dia muito especial, porque eu convidei um amigo e ele aceitou vir pela primeira vez nas reuniões. E olha, ele tá chegando aqui, pessoal. Tudo bem? Fala pra gente o seu nome. É Flávio. Flávio, primeira vez aqui nas palestras. Primeira vez. E me conta, Flávio, qual que tá sendo a expectativa pro dia de hoje? Muito boa. Feliz por estar aqui, né? E vamos ver a aliança com Deus, né? É bom. As oportunidades vêm e vão, mas aqui, quem decide agarrar a vitória que a aliança oferece, alcança sonhos impossíveis. Posso afirmar que aqui eu tive, com essa aliança, as respostas e as oportunidades para eu crescer profissionalmente. Eu era CLT, eu ganhava muito pouco, um salário mínimo, com 2 filhos. Era impossível, não tinha condição financeira nenhuma. E eu clamei a Deus, eu pedi, por favor, me abre uma porta, me dá uma condição, eu sei que você tem, Senhor, me ajuda, Jesus. Ele me deu um emprego numa multinacional, muito conhecida. Eu aposentei na empresa, que eu estava lá, né, e consegui uma causa trabalhista, porque veio um advogado dentro da empresa, me ameaçou me mandar embora. Como que ele não sabia da minha condição dentro da empresa, o meu bom relacionamento com a empresa, ele fez uma besteira, mandou mesmo. Aí eu fui para o fórum, ganhei a causa. Eu fui com a causa com valor de 105 mil, que agora está em quase 300 mil. Já o juiz ordenou o pagamento já. Resultados que se formam através da obediência e fé. Meus resultados, eles são de prosperidade. Daí eu posso afirmar que Deus vem, né, assim, tudo que eu construí, o que eu tenho hoje, né, eu sei que são bens materiais, mas eu não teria se eu não tivesse honrado o pacto com Deus. Isso eu não tenho dúvida. Fiz a aquisição de uma casa, né, então hoje eu tenho uma casa aqui em São Paulo quitada, eu tenho carro. Posso comprar uma segunda casa, mas eu sempre vou com cautela, pedindo direcionamento para Deus do que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a vir na segunda-feira, né, como eu disse, em maio de 2024, e as coisas começaram a mudar. Eu tinha o objetivo de entrar no mercado financeiro, né, e já estava buscando fazia um tempo e não acontecia. E aí, a partir do momento que eu comecei a vir de segunda-feira, seguir da forma certa, buscar a Deus, não sei, tudo mudou, né? Eu comecei a fazer entrevistas para entrar dentro do banco, eu consegui passar em entrevistas que eu não conseguia, consegui tirar a certificação, que ia me levar para dentro do mercado também, e era um objetivo que eu vinha buscando já há meses e não dava certo. E a partir do momento que eu comecei... Eu falei, eu vou voltar, vou fazer tudo como tem que ser feito. E eu comecei a obedecer. E o Senhor falou aqui, não adianta a gente só ter e não ter o Espírito Santo. Eu comecei a buscar o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, as coisas começaram a acontecer. Porque não mudou do lado de fora, bispo. Mudou do lado de dentro. Aquela miséria na minha mente mudou. Então o Espírito Santo começou a dar os passos para mim. Olha, vai lá, faz isso. As coisas não começaram a acontecer assim da noite para o dia. Então fomos lá, começamos a fazer cursos, né, eu e meu esposo. Deus deu a direção, abre o seu salão. Mas como? Sem condições. O Espírito Santo vai na frente. Ele dá a direção. Então foi assim, a gente abriu o nosso salão, começamos do zero, né, um salão próprio, não pagamos aluguel. E Deus deu a direção, vai e faz, do jeito que eu pedi. E a gente fez a planta, né, hoje a gente tem nosso salão próprio, nosso automóvel, que a gente vivia de ajuda dos outros. Hoje a gente pode ajudar pessoas, famílias, né? Nosso carro não é só para a gente, para o nosso bem-estar, mas para levar almas para a igreja, pessoas, ajudar famílias. Que está sempre... Deus abençoe. Perseverança por ter tentado de tudo nessa vida. Eu acho que não custa nada você pegar o seu telefone agora, mande uma mensagem para essa pessoa. Fale para ela que, com Deus, a vida dela vai mudar. Essa segunda-feira o clamor vai ser forte por quem perdeu as esperanças e nós vamos abençoar todos aqueles que vão voltar para o pacto nesta segunda-feira aqui de Salomão. Tá certo? Vamos a essa matéria, eu já volto. Até onde você iria para honrar uma pessoa?
Você com certeza já deve ter visto um caso como esse. Recentemente, um jovem foi baleado no peito durante uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo e morreu uma semana depois. Ele caminhava com a namorada quando um criminoso armado em uma motocicleta anunciou o assalto. A vítima reagiu e foi alvejada. Após o disparo, o agressor fugiu com a mochila e o celular do jovem. Em diferentes situações, não é difícil encontrar histórias de pessoas que colocaram a própria vida em risco para proteger alguém que amam. Gente que enfrentou o perigo, tomou decisões difíceis e escolheu honrar um compromisso, mesmo quando isso custava caro. Em Até Onde Ele Vai, Michael, personagem baseado em uma história real, não mediu esforços em honrar o seu pacto no crime. Entre fazer o certo ou o errado, ele valorizou a sua aliança com o chefão do tráfico. Tu acha que tu tem algum valor pra ele, rapaz? Tu tem valor aqui, pra essa família? Atitudes assim revelam algo muito perigoso. Alianças erradas levam para caminhos mais fáceis, porém com resultados catastróficos. Há quem luta todos os dias, se esforce, dê o seu melhor e ainda assim não veja os resultados. Resultados: contratos que não foram para frente, dívidas que se alastram e cobranças de agiotas. E junto com a frustração, surge uma dúvida silenciosa. Será que todo esse esforço está sendo em vão? Na vida espiritual, esse sentimento também é comum. Muitas pessoas firmaram uma aliança com Deus, permanecem na fé, esperando, mas ainda assim não conseguem enxergar o cumprimento dessas promessas. É justamente nesse momento que muitos começam a se questionar: será que Deus se esqueceu de mim? Na Bíblia, uma atitude chama atenção. Mesmo sendo humano e cheio de falhas, o rei Davi fez questão de honrar uma aliança antiga e lembrar de Mefibosete, alguém que já não tinha mais visibilidade e vivia à margem da sociedade. Me diz uma coisa, Siba. Ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer algum bem? Sim, senhor. Há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleijado? Pois é, meu rei. Veja como aquela família foi realmente amaldiçoada. De todos, o único que sobrou mal consegue andar direito. Davi não ignorou o compromisso que havia feito com a família de Saul no passado. Ele foi atrás, resgatou e trouxe dignidade de volta àquela vida. Eu quero que providencie para que tragam Mefibosete até mim. Sim, meu rei. E eu quero que você esteja aqui quando ele chegar. Eu não acho certo que um descendente de Jonatas não esteja cuidando das terras de seus pais. Talvez o que falta não seja a resposta, mas entendimento do tempo. Porque quando existe aliança, o cumprimento não depende apenas do que se vê, mas da fidelidade de quem prometeu. Flávia chegou às palestras da prosperidade com Deus, vivendo na extrema miséria. Durante muito tempo, Flávia pensou em desistir. Fui atendida pelo Senhor lá na Bahia. E nesse atendimento o Senhor falou para mim assim: Deus me mostra que muito mais do que uma vendedora de consórcio, que você vai dar certo. Você vai ter sua empresa nesse ramo que você trabalha. Na época eu fiquei um pouco em dúvida, né? Eu ainda não tinha uma aliança firme com Deus. Duvidei um pouco, mas tudo bem, vamos lá. Passado um tempo, eu abri minha empresa. Passei por muita dificuldade. Eu vivi de gato por um tempo, gato de energia, mãe solteira. Uma vez o meu filho me pediu comida e eu não tinha o que dar para ele. E fui na geladeira na esperança de encontrar algo para dar para ele comer. E o gelo da geladeira estava bastante grosso, mas tinha um montinho lá no canto que eu falei, deve ser alguma coisa que está congelada ali dentro. E era, bispo, era miúdos de frango, de galinha. O Senhor me perdoa porque quando eu estava fritando aqueles miúdos, eu nunca imaginaria estar aqui hoje. Passei também, fui perseguida por conta de dívidas com agiotas. Cheguei a dívidas altíssimas que eu não tinha como pagar. Fui humilhada por meus familiares, ao qual eu grávida do meu terceiro filho.
Eu tive que dormir uma madeira base de cama e 2 filhos meus no colchão. Eu preferi dar a eles, aos outros 2, o colchão para dormir. Eu dormi na base de madeira da cama. Passei por muitas humilhações, sofri abusos de relacionamento. E quando eu decidi fazer essa aliança com Deus, a minha vida ela mudou completamente. Eu quis muito desistir, muito mesmo, mas Deus dentro de mim me dava uma força imensurável, apesar de que os meus olhos no início não viam nada acontecer. Contudo, mesmo não enxergando o agir de Deus, Flávia decidiu confiar naquele que não pode voltar atrás. Mas a minha fé crescia dentro de mim muito forte, que não me permitia, mesmo diante de todas as circunstâncias, desistir. E foi aí que as coisas começaram a mudar. O que aconteceu? Passado o tempo, diante de muita perseverança, porque eu posso falar, bispo, e peço permissão ao senhor para dizer que se eu não tivesse perseverado, eu não estava aqui hoje. Não foi da noite para o dia, foi realmente um processo muito doloroso, mas que a força que Deus me dava dentro de mim me manteve em pé até chegar onde eu estou aqui hoje. Hoje eu sou uma empresária, eu tenho sim a empresa, no ramo que eu estava trabalhando. Essa empresa hoje ela é uma empresa muito conhecida na Bahia, ela não é só uma empresa de consórcio, ela é uma especialista em aprovação de crédito. Deus nos deu uma direção para que me aperfeiçoasse na área de aprovação de crédito, então nós revertemos análises de crédito negadas. Estamos abrindo a nossa 3ª unidade aqui em São Paulo, por isso que eu estou aqui para dar esse testemunho, para a glória de Deus. Hoje eu tenho um patrimônio que só a minha casa ela é avaliada em quase 2 milhões de reais. Eu tenho 2 carros importados na porta, tenho moto, tenho bicicleta, tenho lancha. Deus me abençoou com um casamento maravilhoso, eu tenho um homem de Deus do meu lado. Diana chegou nas palestras com 2 processos, um contra e um a favor. O favor era um dinheiro que era meu por direito para receber, que humanamente falando seria impossível receber rápido, e eu recebi. Caiu tudo na minha conta, quitei carro, quitei contas. Colocou a vida em ordem. Coloquei a vida em ordem. O segundo era um trabalhista, que ela me fez uma injustiça porque não foi isso o combinado, né? Mas Deus me honrou, era um valor muito alto, no valor de 40 mil reais. Eu fui para cima, eu não aceitei. Eu falei, Deus, eu não fiz nada de errado com ela. Não é justo. Não é justo. Eu estou sendo injustiçada. Mesmo no meu pior momento da minha vida, eu não quebrei a minha aliança contigo. Eu te honrei. Diana entendeu que quando uma aliança é com Deus, ela vence as dívidas e os obstáculos. E por incrível que pareça, de 40 mil, o juiz determinou 7 mil reais e não precisava pagar à vista, poderia ser parcelado. Resolveu os 2 problemas. Resolveu. E para ajudar essa injustiça que eu sofri, dezembro agora, o dinheiro que ela tinha pedido no valor de 40 mil reais, caiu um dinheiro na minha conta que eu nem sei de onde foi. Eu até liguei para o meu advogado perguntando se era algum resquícios do outro processo. Ele falou, sim, dona Diana, eu também não sei de onde vem. Eu falei, pois eu sei, Deus honra e me honrou mais uma vez. Tem horas que você passa por situações que até dizem assim, quebrou minhas pernas. Não é assim que usa, não é assim que as pessoas falam, poxa, isso aí quebrou minhas pernas. Mas quando você permanece firme e se apega com Deus e continua na sua aliança com Ele, Ele honra. Se o homem não é capaz de esquecer os seus compromissos, por que Deus esqueceria daqueles que o honram? Se você quer saber mais sobre o pacto com Deus, participe nesta segunda-feira das palestras da Prosperidade com Deus. Os horários são 7 horas, 10, meio-dia, 15 horas, 18h30 e na Vigília do Poder, das 22 às 23h30, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Celso Garcia, 605, Brás, você é o nosso convidado especial. Escolha um dos 6 horários e esteja conosco aqui. Eu vou estar no horário das 7 da manhã e 10, Bispo Edgar, meio-dia e 18h30, e o Bispo Jadson, 15 horas, e especialmente nessa reunião. Põe aqui, por favor.
a maior vigília do poder, a maior corrente de fé pela vida financeira no mundo acontece aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da noite. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo programa. O melhor desta terra. Você sabe a sensação de ter a sede saciada por um copo de água. Mas e quando a sede não é de água, mas sim de respostas? Deus usa a fé para saciar as sedes da vida. E seja qual for a sua, ela pode ser saciada. Porque existe uma fonte abundante para isso. Neste domingo, 14 de junho, o domingo do Tenho Sede, com a Santa Ceia. Traga uma garrafa com água. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Taxa de desemprego sobe para 6,1% no trimestre. O que você está vivendo? Você nunca imaginou que viveria. O endividamento das famílias brasileiras bateu recorde. É o maior índice de endividamento da história. Perda sobre perda. Tudo o que havia de bom na sua vida tem sido devorado. Mas, como mudar esse quadro? Neste mês de junho, o mês do combate ao devorador, informe-se no Templo de Salomão ou em uma igreja universal. Seis horas em ponto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o Rede TV Notícias na tela da sua TV, Rede TV, mas já estamos ao vivo no YouTube e no TikTok desde as 2 horas da tarde. Vamos juntos, simultaneamente, é híbrido nas redes sociais, na TV aberta, vamos até às 6h30 com muita notícia, informação, giro de reportagem e entrevistas exclusivas para você. Começando com a informação que chega agora, é notícia urgente. O presidente americano Donald Trump postou nas redes sociais dele que cancelou os ataques ao Irã e voltou a falar num acordo de paz. Mais cedo, e você lembra, Trump havia dito que os Estados Unidos atacariam o Irã com muita força e ainda tomariam petróleo e gás do país. Essas imagens são de um ataque feito pelos Estados Unidos a um navio no Golfo de Omã. Imagens que foram divulgadas pelo próprio governo americano. E começou a Copa do Mundo, cerimônia de abertura aconteceu no México, um dos 3 países sede, você vê aí, todos os 48 países que vão jogar a maior Copa do Mundo da história, que será sediada no México, mas também no Canadá e Estados Unidos. Primeiro jogo quase terminando, México e África do Sul. México vencendo a África por 2-0, jogo nos acréscimos. A Agência Climática Americana confirma a chegada do El Niño mais rápido que o imaginado. E aqui no Brasil, o ministro do Meio Ambiente fez um alerta. Então nós temos uma evolução dos chamados eventos climáticos extremos que estão provocando secas intensas e prolongadas que nunca tivemos, e isso está tornando a nossa vegetação nativa mais suscetível ao fogo, infelizmente. Identificou a probabilidade de que esse El Niño que está chegando seja o mais forte já registrado, com riscos grandes de desastres, principalmente na região sul aqui do país. O presidente Lula divulga dados do desmatamento na Amazônia e contesta o dos Estados Unidos sobre o assunto. Porque nós vamos ter que pegar esses dados que você vai na pública amanhã, mandar para o cidadão, sabe, do comércio dos Estados Unidos, que coloca a questão do desmatamento como justificativa para punir o Brasil com uma taxação maior.
E o Senado aprovou mais um pacote das chamadas pautas bombas, que tem impacto bilionário do governo federal. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso Rede TV Notícias, ao vivo na TV, no YouTube, no TikTok. Já viu o jornal assim? Aposto que não, porque é só aqui, só na Rede TV. Aliás, te convido, tá? Você está acompanhando a gente ao vivo das 6 às 6h30 aqui na tela da TV, mas o nosso jornal tem 4h30. Amanhã estou de volta, ao vivo às 2 da tarde no YouTube e no TikTok. De volta não, eu continuo ainda aqui. Então, terminando o programa hoje, já saiba, amanhã, 2 da tarde, nosso jornal começa, mas te espero aqui também na tela da TV, das 6 às 6h30. Começando o programa falando do noticiário internacional, que é a notícia de agora, porque há uma promessa de ataque sem precedentes dos Estados Unidos sobre o Irã. O presidente Trump havia dito que atacaria o país com muita força e um país que ele já encontraria destroçado, com um exército e um governo praticamente aniquilados. Eis que esse ataque foi cancelado. O presidente publicou em sua rede social, a Truth Social, que é só dele, só do presidente americano. Ele disse que cancelou os ataques e que agora costura um novo acordo de paz com o Irã, mas amparado por uma série de países que estão ajudando essa questão diplomática. Sobre esse assunto, temos na ponta da linha já conosco o cientista político, professor de Relações Internacionais do IBMEC, professor José Niemeyer, que já aparece aqui no telão do Rede TV Notícias para você, e só aqui na Rede TV. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse movimento de Trump cancelando um ataque que havia sido prometido com muita força, como que a gente pode ler esse momento e esse movimento feito pelo presidente? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um abraço assinante da Rede TV, de todas as mídias da Rede TV, parabéns pelo jornal e pelo sistema de difundir notícias, informação. Bem, o presidente Trump ele tem uma agenda que nós chamamos em relações internacionais, uma agenda muito errática, né? Alternativa. Ele vai e volta com muita rapidez. Essa semana, conversando com alunos e professores aqui no IBMEC, eu mencionei que o presidente Trump tinha tido uma postura diferente ao pedir que Israel não reagisse ao ataque do Irã dias atrás. No dia seguinte, depois de abatido um helicóptero dos Estados Unidos da América no Golfo, no Estreito de Hormuz, o presidente Trump começa os ataques novamente. Esses ataques hoje são interrompidos com essa notícia que você passa aqui ao assinante. Isso mostra esse caráter errático, alternativo, stop and go do presidente Trump e do seu grupo político, que tem uma compreensão do sistema internacional muito particular, uma compreensão sobre a qual eu sou muito crítico, é uma compreensão que os interesses nacionais norte-americanos eles estão acima dos interesses dos países que formam o sistema internacional, uma visão muito isolacionista do sistema internacional, muito elitista do sistema internacional, e tenho a impressão que isso é muito característica do presidente Trump, que é um negociador no campo privado, ele é um empresário de origem no campo privado, e ele trata a política externa norte-americana muito nessa perspectiva ou de ganhar tudo ou de perder tudo. E não é assim que uma agenda de política externa de um país soberano e independente deve ser organizada, né? Então, eu tenho a impressão que o presidente Trump está agindo desta maneira muito em função do ambiente político interno, onde cada vez mais ele perde apoio do seu eleitorado, inclusive do eleitorado mais próximo ao grupo político de Trump. Então, esta guerra, além de toda uma agenda de segurança energética dos Estados Unidos e também de uma tentativa de diminuir a eficiência do programa nuclear iraniano, que seria muito grave que o Irã não apenas tivesse uma bomba atômica, mas que ameaçasse países ao redor, principalmente Israel, com essa bomba atômica, mas essa guerra também tem uma perspectiva de política interna. Ele se utiliza destes movimentos de idas e vindas para manter o seu eleitorado, de alguma maneira, mobilizado com a sua posição de presidente, e também porque em novembro nós temos eleições nos Estados Unidos da América, onde parte da Câmara e do Senado serão renovados.
e há uma grande possibilidade do presidente Trump perder espaço político, tanto na Câmara como no Senado. Então, essa guerra tem também uma fundamentação de política interna nos Estados Unidos da América. Donald Trump, ele prometeu os ataques já planejando cancelá-los? Olha, pode ser. Isso é uma estratégia dentro do teatro de operações específico, que é esse teatro de guerra contra o Irã. Primeiro porque o Irã foi atacado, o Irã tem que se defender. O Irã descobriu uma arma de guerra muito importante, entre aspas, que é o Estreito de Hormuz. Ele está utilizando o Estreito de Hormuz como uma arma de guerra e está chantageando os países e a própria comunidade internacional com esta arma de guerra. Abrir o estreito, não abrir o estreito. Isso foi colocado para o Irã. Quem fez com que o Irã percebesse a importância do Estreito de Hormuz como uma arma de guerra ou de defesa foram os Estados Unidos da América com os ataques meses atrás. Uma outra questão importante, é por ali que boa parte do petróleo e do gás vão para o Oriente. Os países do Oriente têm uma necessidade muito grande de petróleo e gás, porque principalmente o gás é um elemento que ajuda a resfriar as indústrias de alta tecnologia de Taiwan, do Vietnã, mesmo da China, dos países que produzem muita infraestrutura para tecnologia, principalmente para IA. Então, cada vez mais, quando o Irã se utiliza deste estreito, que é o Estreito de Hormuz, para não permitir que os Estados Unidos continuem a atacar o Irã, ele acaba tendo, isso dá um impacto muito grande na economia internacional e principalmente para a China e para países que orbitam ao redor da China. E com toda certeza, nós não temos essa informação, que é uma informação secreta, mas com toda certeza a diplomacia chinesa, a diplomacia europeia está pressionando os Estados Unidos da América para que reveja a sua posição de uma agenda muito ofensiva com relação ao Irã e que busque a negociação para uma tentativa de uma manutenção, pelo menos um processo de manutenção de paz neste momento na relação Estados Unidos e Irã. Para a gente já ir para os encerramentos, professor, é interessante para Donald Trump manter esse conflito, essa chama do conflito acesa até essas eleições do Congresso? É uma questão muito interessante que tem a ver com política interna norte-americana. Ele deve estar tendo informações do seu setor de marketing político de que ele perdendo apoio junto aos republicanos, ele ainda tem, junto àqueles que são próximos à agenda Trump, ele ainda tem um apoio forte que vai garantir pelo menos uma maioria no Senado. Por mais que os republicanos percam a Câmara Federal, né, em novembro, mas que o Senado eles não vão perder. Talvez até seja esse cálculo, por isso que sua pergunta é muito boa. Porque ele deve estar sendo municiado com informação que nós não temos, de que as eleições em novembro não estão perdidas completamente, que ainda os republicanos podem manter maioria no Senado. Por que isso é muito importante? Porque se ele mantiver a maioria no Senado, mesmo perdendo a maioria na Câmara, ele não vai sofrer não vai se iniciar uma tentativa de, por exemplo, processo de impeachment contra o presidente Trump. Se ele perder a maioria nas duas casas, ele fica numa posição mais ameaçada. Tanto que há grupos no Partido Democrata e nos independentes que já estão querendo trazer à discussão a 25ª emenda da Constituição norte-americana, que é uma emenda que, se aprovada, o presidente da República começa a ser questionado, inclusive com relação à sua saúde mental. É uma emenda, 25ª, que questiona um presidente que está num processo que a sua saúde está debilitada, e aí essa emenda é utilizada para você substituir o presidente da República pelo vice-presidente. Então, tudo isso que está acontecendo no Congresso norte-americano pode sim estar repercutindo nas decisões do presidente Trump, essas decisões que ele vai e volta com relação à guerra no Irã. Legal, me despeço do professor José Niemeyer, cientista político, professor de Relações Internacionais do IBMEC, que gentilmente participou do debate aqui conosco no Rede TV Notícias, segunda edição. Professor, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço, estou à disposição, um abraço a vocês e o assinante da Rede TV.
Em Brasília, o noticiário não para também e o movimento climático, né? Os assuntos climáticos, hoje inclusive veio um anúncio da Agência Climática Americana, lá nos Estados Unidos, é claro, confirmando que vai ou deve haver um El Niño. Essa notícia é porque foi identificado o aquecimento anormal das águas do Pacífico. E quando isso acontece, configura-se a formação do El Niño, que está previsto para chegar aqui ao Brasil e provocar desastres. Vamos falar mais sobre isso, mas antes eu quero a Franci Rodrigues, ao vivo da nossa redação em Brasília, que vai trazer detalhes sobre um evento com a participação do ministro do Meio Ambiente, que falou sobre o assunto. Franci, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Então, o ministro João Paulo Capobianco esteve neste evento hoje. Ele foi anunciar os dados divulgados pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que é uma unidade subordinada ao INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o DETER, como chamam. Revelou que o desmatamento na Amazônia reduziu 61% de maio desse ano em relação a maio do ano passado. E no Cerrado, a redução foi um pouco menor, mas teve um outro significado, porque eles mediram um tempo maior. Ou seja, 21% de redução de desmatamento aqui no Cerrado, no Centro-Oeste, de agosto do ano passado a maio deste ano. O ministro deixou bem claro que esse resultado faz parte de uma parceria com as prefeituras, os estados, Corpo de Bombeiros, e ele ressaltou também que o combate ao desmatamento não é só uma iniciativa do governo federal, que inclusive a sociedade civil pode participar, pode ajudar a reduzir esses índices de desmatamento aqui no Brasil. Ele falou isso hoje numa entrevista durante o programa Bom Dia Ministro, que é exibido pelo canal Gov. Vamos ver. Agora, esse ano, além de uma preparação muito intensa, nós tivemos uma aprovação de uma lei, a Lei do Manejo Integrado do Fogo. Isso quer dizer que, pela lei, agora, os estados e municípios precisam elaborar os seus planos de manejo integrado do fogo para cada área do seu estado e dos seus municípios. Estamos transferindo recursos significativos, chegamos aí a R$500 bilhão para corpos de bombeiros em estados e municípios mais críticos. Os proprietários rurais passaram a ter responsabilidade na prevenção. O Brasil não era um país de alto risco de incêndios florestais, nunca foi. Ah, é? Ele se tornou, assim como muitos outros países, mais suscetível a incêndios em função da mudança do clima. Então nós temos uma evolução dos chamados eventos climáticos extremos, que estão provocando secas intensas e prolongadas que nós nunca tivemos, e isso está tornando a nossa vegetação nativa mais suscetível ao fogo, infelizmente. Tá aí, daqui a pouco a gente volta, Franci, para retomar o assunto do desmatamento, mas antes, como nós ouvimos falar sobre El Niño, nós preparamos uma reportagem ao vivo aqui para você, com base numa nota técnica do CEMADEM. Peço para que coloque as primeiras telas na tela, porque o CEMADEM é um centro de monitoramento de pesquisas também em desastres e monitora muito o clima. E esse órgão, ele já identificou que o aquecimento das águas do Pacífico atingiu 1 grau, e você vê aqui, ó, atingiu um nível que indica que nós estamos entrando numa situação perigosa, para não dizer alarmante. Até o momento, as águas do Pacífico já subiram quase 1 grau. A subida da temperatura normal, média das águas, indica que temos El Niño, ou seja, já temos um El Niño se formando nas águas do Oceano Pacífico, tá? Essa linha branca aqui embaixo, que você vê aqui, ela é a temperatura média. Para baixo é a temperatura um pouco mais baixa que a média, para cima é um pouco mais alta. Agora vai para a próxima tela, que essa é uma das mais importantes, porque são projeções feitas por diversos cientistas no mundo, tá? Nós estamos nessa faixa aqui na esquerda, pontilhada branca. Não atingimos ainda 1, mas estamos praticamente com aumento de 1 grau de temperatura. Se a gente passar de um aumento médio de 2 graus da média histórica de temperatura do mar, já atingimos um limiar. Deixamos de ter um El Niño e passamos a poder ter um super El Niño. O problema está aqui, ó. Depois dos meses de julho, de acordo com as projeções, a temperatura pode subir, passar de 3 graus e quase chegar a 4 graus na previsão mais alarmista, tá? Então, a gente pode ter um El Niño de grandes proporções. E previsão já para chegar esse ano aqui no Brasil.
Vamos para a próxima tela, porque aqui é um comparativo desde 1990. Para cima é El Ninho, para baixo é Laninha, quando a temperatura cai. El Ninho nós tivemos, grandes El Ninhos em 90, perto dos anos 2000, 2015 tivemos, e aqui, 2023, 2024, todo mundo se lembra das chuvas no Rio Grande do Sul, que é uma das consequências. A previsão para esse ano é essa linha amarela, ou seja, devemos ter, de acordo com as projeções, o maior El Ninho da história. Resultado disso? Próxima tela. Quando tivemos El Ninho relativamente fortes, o resultado foi esse aqui no Brasil. Vermelho é falta de chuva ou seca, ou seja, seca bastante pronunciada no norte e parte do nordeste. Azul é muita chuva, muito acima da média. No sul do país, sudeste e parte do centro-oeste. Tivemos assim 82, 91, 97, 2009, 2023. Juntando as projeções, próxima tela, é o que a gente pode ter esse ano aqui no Brasil, tendo esse El Ninho super forte. Chuvas torrenciais na região sul. Preocupação para o Rio Grande do Sul, inclusive, que se recupera das chuvas de 23 e 24. E secas intensas no norte, região da Amazônia, que já sofre com a seca pronunciada. Igarapés e rios abaixo da média. Na próxima tela, um dado para você ver aí, o impacto também do El Ninho, mas também do aquecimento global. Amarelo claro é menos quantidade de onda de calor. Laranja, vermelho, vermelho escuro e preto, maior quantidade de ondas de calor. A gente vê que a partir dos anos 2000, o Brasil passou a ter uma quantidade muito maior de ondas de calor em praticamente todo o território nacional, na comparação com esse período anterior aos anos 2000, porque a gente tinha uma quantidade significativamente menor de ondas de calor. E tem um alerta que foi divulgado pela Defesa Civil de São Paulo, mas um alerta maior para o país, para mudança de temperatura. Mudança de tempo brusca, vai vir muito frio e talvez venha bastante chuva. Preocupação principalmente para quem está em áreas de encosta. Estamos na linha com o meteorologista Guilherme Borges, que vai falar sobre isso conosco. A quem eu já agradeço a gentileza, Guilherme, por disponibilizar esse tempo para a gente. Essa mudança de temperatura deve afetar São Paulo, mas boa parte também do Sudeste e de outras regiões. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com você. Exatamente. Essa condição, de esse ar mais gelado que a gente já está percebendo, que ao longo dos últimos dias deve ganhar um pouco mais de força. A gente tem uma configuração meteorológica, uma massa fria que deve favorecer esse cenário de temperaturas um pouco mais reduzidas aqui pelo estado de São Paulo. E a tendência é que a gente já continue, já comece a ver essa condição de dias mais gelados, A gente está quase entrando no nosso inverno. O inverno tem essa característica de ter noite, ter madrugada maior, faz com que a temperatura entre a tarde do dia, vamos botar de hoje até a temperatura mínima do próximo dia, caia com muita facilidade, Então a tendência é que essas temperaturas mais baixas continuem presentes ao longo dos próximos dias. O inverno já deve emendar essa queda de temperatura e a gente só deve voltar a conhecer o calor depois da Copa do Mundo. Que a gente tenha umas oscilações bastante significativas em torno da temperatura, Eu sempre gosto de falar que o nosso inverno deve ser caracterizado por uma condição de uma verdadeira gangorra térmica. Por que disso? Como você muito bem explicou, a gente tem a estabilização de um fenômeno El Ninho ao longo dos próximos meses, ele já está em atuação, como o boletim divulgado hoje pela NOAA, e a tendência é que ele vá ganhando força gradativamente e ele começa a impactar de maneira mais efetiva o clima brasileiro. E ele faz com que a gente tenha essas oscilações mais significativas, tanto na temperatura mínima quanto na temperatura máxima, Mais episódios de onda de calor, principalmente aqui no estado de São Paulo. E é isso que a gente deve observar, Uma verdadeira gangorra térmica ao longo do nosso inverno, muito sobe e desce, frentes frias derrubando a temperatura e massas quentes tentando ganhar força na região central brasileira. Então, tem que ter saúde para aguentar toda essa oscilação de temperatura. Então tem que ter, e eu não tenho, Eu não tenho, Guilherme. Minha voz, desde ontem, tá desse jeito, tossindo pra caramba. Mas a gente vai, segue em frente porque não tem jeito, Guilherme Borges, obrigado pela entrevista aqui no nosso Rede TV Notícias, segunda edição. Vamos voltar a Brasília. Franci Rodrigues ainda vai falar conosco sobre o desmatamento, os dados que foram divulgados, dados positivos hoje, divulgados pelo governo federal aí em Brasília. Franci.
Sim, esses dados são considerados um avanço na preservação do meio ambiente aqui no Brasil, já que na Amazônia o desmatamento reduziu cerca de população a maio do ano passado e 21% aqui no Cerrado, de agosto a maio deste ano. Esse número foi considerado, como eu disse, um avanço, e o presidente Lula, que foi pessoalmente hoje acompanhar o anúncio dessa redução no desmatamento no Brasil, aproveitou ali para alfinetar Donald Trump, que alegou desmatamento para taxar os produtos do agronegócio brasileiro em 25%. Donald Trump alega que produtos de países onde a alta taxa de desmatamento é um produto que chega desvalorizado no exterior com preço muito baixo e, segundo ele, acaba causando aí uma concorrência desleal com os produtos internos. Então, por isso ele taxou o Brasil em 25%. Hoje o presidente Lula alfinetou Trump. Vamos ver. Porque nós vamos ter que pegar esses dados que vocês vão tornar público amanhã, mandar para o cidadão, sabe, do comércio dos Estados Unidos, que coloca a questão do desmatamento como justificativa para punir o Brasil com uma taxação maior. Eles mentiram a primeira vez que taxaram o Brasil em 50%, dizendo que tinha déficit comercial. Nós provamos que eles tiveram um superávit muito alto em 15 anos, 417 bilhões de dólares, como tiveram o ano passado quase 40 bilhões de dólares entre bens e serviços, e agora com esse negócio que eles falaram da questão do desmatamento. Eles não sabem o trabalho que nós fazemos para fazer com que o desmatamento chegue a desmatamento zero até 2030. O não desmatamento ajuda o Brasil, ajuda a Amazônia e ajuda o mundo. A gente não quer briga, a gente quer respeito. A gente não quer briga, a gente quer igualdade. A gente não quer briga, a gente quer civilidade, comércio e desenvolvimento para os dois países. Nós temos que ter a responsabilidade de fazer com que o mundo nos respeite. Ontem eu disse ao ministro Capô Branco, na questão ambiental, não tem no mundo ninguém que está levando a sério como nós estamos levando. Hoje, nós temos muita credibilidade para discutir com qualquer país, com qualquer grupo econômico. Nós não queremos proibir ninguém de vir para o Brasil. O que nós queremos dizer é o seguinte, vá para o Brasil, mas faça as coisas corretas. Se você fizer as coisas corretas, você vai ter amparo da lei. Você vai ter amparo do IBAMA, do CMBio, do Ministério, você vai ter, todo mundo vai lhe ajudar. Agora, não faça a coisa errada, que vai ser punido, porque nós queremos que a nossa floresta seja preservada para o bem da humanidade. E a Copa do Mundo começou, gente. Sabia que a Copa do Mundo começou? O primeiro jogo já acabou. México venceu a África do Sul por 2-0. Teve arbitragem brasileira? Teve. Teve 3 expulsões? Teve. Mas tudo bem, passou no teste. Vamos para os Estados Unidos? Coloca para mim aqui. Olha quem tá lá. Opa, olha quem tá lá. Olha quem tá lá. Você está acostumado com ele aqui? Rafa Prado tá lá nos Estados Unidos acompanhando, enviado da Rede TV para acompanhar a Copa do Mundo 2026. Rafa Prado, traga para a gente todas as informações do maior torneio de futebol do mundo e dessa vez a maior Copa de todos os tempos. Boa tarde, quase boa noite, né, William Cury? Tá com saudade, William? Imagino o quanto você deve estar. Boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui também. Tá vendo este palco aqui atrás de mim, William? É só o Gillette Stadium, palco do New England Patriots, um dos maiores times, o maior time da NFL aqui, casa que por muito tempo foi dominada por Tom Brady, o GOAT do esporte, pelo menos do futebol deles. E se a gente está em Copa do Mundo, a gente tem que falar sobre protagonistas, né? E ninguém por aqui é mais protagonista que ele. No sábado, a nossa seleção vai a campo e vai precisar de protagonistas também. Neymar, Vini Júnior, quem será o nosso GOAT? Quem será o Tom Brady da seleção nesta Copa, hein, William Cury? Ah, eu tô nessa expectativa. Tá Aliás, o Brasil ele estreia no sábado, né, o Rafa Prado? Hoje teve um jogo, tem mais um jogo ainda hoje, né? É isso aí, República Tcheca. Os tchecos vão a campo logo mais contra a Coreia e é um jogo que promete escolas bem diferentes, né, William? E um jogo movimentado assim como foi o primeiro.
Tenho certeza que você não acompanhou tudo, porque você está vivo, mas foi bastante movimentado, tá? Juizão brasileiro e senhor geral, enfim. É um jogo que entregou bastante mais do que a gente esperava. A seleção dona da casa venceu bem, com um cara que tem mais gols no ano do que muita gente grande e famosa, aí o Jimenez. O México vai chegar. E mais tarde tem a República Tcheca, que já foi melhor, já jogou mais bola, mas atualmente não está tão bem assim. Mas Copa é Copa, amigo. Vai jogar, pode jogar ali o Cabo Verde com... Fala aí, com a China, que nem tá nessa. A gente vai assistir. E eu tô vendo que você tá de camisetinha aí e o céu tá bonito, hein, meu amigo? O tempo tá bom. Onde que você tá exatamente? Eu estou em Boston, aqui atrás de mim, o Gillette Stadium, né? Como eu falei, estádio do New England Patriots, o time do GOAT, o time do Tom Brady, tá muito sol. Aqui é Fahrenheit, né, galera? Agora estou com a minha assistente, a minha produtora, aqui do meu lado, ela já vai falar a temperatura, tá 31 graus aqui agora, mais ou menos isso, né, fazendo a conversão. Tá realmente muito quente. E aqui o clima de Copa do Mundo ele já vai tomando conta. É claro que eles estão acostumados com a NFL, o soccer que eles falam não é o esporte número 1, e o clima também é bastante relacionado à NBA ainda, né, com as finais. Aliás, ontem uma das maiores viradas da história do esporte, New York ambulância. Nova York, os Estados Unidos só falam disso nesse momento, mas falam também de Copa do Mundo. Inclusive, ela está para começar para nós. Começa sábado. Em 10 segundos, Rafa, qual o seu palpite para o jogo de hoje? 1-1. Escolas diferentes, início, todo mundo tenso. Primeiro jogo nunca é fácil. Aliás, é o meu palpite para o Brasil também no sábado, infelizmente. Legal, Rafa Prado, você volta amanhã com a gente aqui no nosso Rede TV Notícias. Eu agradeço a tua companhia, a gente fica por aqui. Você acompanha na sequência o Brasil do Povo com a Catiúcia Rios. E eu faço um convite para você acompanhar o Rede TV Notícias primeira edição nas redes a partir das 6 horas da manhã e aqui na tela da Rede TV às 11h30. A gente, segunda edição, volta às 2 da tarde nas redes. Tchau. Uma rua pintada, amigos reunidos e a expectativa de festa com a Copa do Mundo. Mas a intolerância do motorista de um carro muda a história. O carro simplesmente avança pela rua e atropela os moradores. Olha a imagem. O desfecho dessa história você vai ver na edição de hoje do Brasil do Povo, que começa agora com um caso de estupro. É isso mesmo, estupro no metrô Tatuapé, aliás, no entorno da estação do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. E a vítima, uma adolescente de 17 anos, estava perdida, queria chegar à estação de metrô, mas aí, gente, ela foi pedir uma informação ao homem errado. Jordana Langella, ela está em frente ao local onde tudo isso aconteceu. Jordana, boa noite, seja bem-vinda. E aí, como foi exatamente esse caso tão triste, hein, Jordana? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que acompanham o Brasil do Povo. Pois é, Catiúcia, mais um crime contra uma mulher, desta vez uma adolescente de 17 anos. Esse homem suspeito, foi encontrado pelos policiais dentro da própria casa. William da Silva Santana, de 32 anos, foi preso menos de um mês depois do crime, que aconteceu no último dia 12 de maio, no Tatuapé, na zona leste aqui da capital paulista. E o que chama a atenção, Catiúcia, é que esse homem, segundo a polícia, ele já tinha passagens
pela polícia passagens criminais pelo crime de estupro ainda quando era um adolescente. E a investigação também suspeita de que esse homem possa estar relacionado a outros crimes sexuais contra mulheres. E ainda, de acordo com a polícia, a vítima estava, obviamente, muito abalada depois de ter sido estuprada. Ela foi atendida e acolhida por policiais mulheres. Todos os detalhes desse caso a gente confere agora na reportagem que nós preparamos. Vamos conferir. Câmeras de segurança mostram o comportamento do suspeito antes do crime. Às 8h28 da noite do último dia 12, ele aparece andando no terminal de ônibus do metrô Tatuapé, vai ao banheiro e parece observar o movimento da região. Na sequência, o homem caminha em outra rua e, ao que tudo indica, segue a vítima. Meia hora depois, ele aparece novamente no terminal de ônibus com um casaco vermelho e branco e foge. O crime aconteceu na região do Tatuapé. A vítima, uma adolescente de apenas 17 anos, contou à polícia que estava perdida, caminhando na Avenida Salim Faramaluf e pediu ajuda para um homem para chegar até a estação de metrô Tatuapé. Ele indicou o caminho e pediu para a jovem segui-lo, mas ao invés de levá-la até a estação, ele foi com a vítima até um beco sem saída. Foi neste local que o estupro aconteceu. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem encurralou a vítima dizendo que estava armado. E tem mais. Depois de violentar a adolescente, ele roubou o celular dela. William da Silva Santana, de 32 anos, foi encontrado pelos policiais dentro da própria casa. Ele foi preso e encaminhado para o 30º Distrito Policial, que investiga o crime. De acordo com a polícia, ele já tinha passagens criminais, inclusive por estupro. Ele foi preso quando maior por tráfico de substância entorpecente e quando adolescente já registrava um estupro semelhante ao que ele praticou aqui. As investigações indicam que certamente existem outras vítimas. A polícia acredita que William Santana esteja envolvido com outros estupros semelhantes. Por isso, reforça a importância da denúncia das vítimas. Caso alguma mulher o reconheça, a recomendação é procurar imediatamente o 30º DP e fazer o boletim de ocorrência. Olha, e não se trata de um caso isolado. Tantas e tantas outras vítimas já passaram aí por esse trauma. E aí a gente fica se perguntando como é que fica a cabeça dessas mulheres. Vamos acompanhar o relato de uma jovem, também estuprada, no caso dentro de um carro de aplicativo. Eu fui para a casa da minha mãe, não consegui ficar em casa porque ele sabia onde eu morava. Aí eu fiquei na casa da minha mãe uma semana, com os meninos faltando de aula, sem terapia, que eu tenho um filho autista, ele ficou sem terapia essa semana. Aí eu fiquei lá porque eu tava com medo. Aí o meu marido ia pra lá um dia sim, um dia não, dormir comigo. Aí quando ele não tava, eu tinha pesadelo com esse homem. Aí eu tive pesadelo nas primeiras semanas, mas aí depois foi melhorando por causa da terapia também, né? Agora eu só peço Uber mulher ou ir acompanhada, né? Se eu tiver com um filho meu, com a irmã, com a amiga, qualquer pessoa puder me acompanhar. Porque eu ainda tinha medo, não sabia onde ele estava. Cada pessoa falava para mim que ele estava em um lugar, mas a gente nunca sabe mesmo a verdade. Então, assim, agora eu tô bem mais tranquila, que a justiça seja feita e ele pague pelo que ele fez comigo e com as outras. Olha, esse é o caso, né? Esse caso é o retrato falado do medo que sequestra o direito de ir e vir de nós, mulheres, né? Preste atenção, o estuprador ficou 20 minutos no terminal, que deveria ser um local seguro, escolhendo a presa, como se estivesse caçando. E é a certeza da impunidade que alimenta esse criminoso. O que mais revolta é que a vítima, a moça, foi atacada porque ela teve a inocência de pedir uma informação. E aí eu pergunto, até quando a gente vai tratar a violência contra nós, mulheres, como fatalidade, hein, Brasil? Um terminal, uma estação de metrô, por exemplo, não podem se tornar roleta russa para quem estuda ou trabalha à noite, por exemplo.
As câmeras ajudam a aprender? Sim, ajudam a aprender depois. E parabéns à polícia pelo trabalho da inteligência. Mas as câmeras, elas não evitam a dor da violência. O Estado, ele tem que ocupar os espaços antes do bandido. A prisão desse estuprador traz alívio? Traz. Mas a sensação de segurança só vai voltar quando uma mulher puder ir até o metrô sem precisar olhar para trás a cada passo. Aí sim. A gente está recebendo aqui no estúdio do Brasil do Povo o nosso querido apresentador do Operação de Risco, Jorge Lordello. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite você de casa. Você acompanhou esse caso aí, né? Antes da gente falar sobre as novidades do caso da Deolane, né? Eu queria te perguntar, assim, a sua opinião. Você acha que o endurecimento, né, das penas para o estupro ajudaria, digamos assim, a reduzir o número de casos ou não? Olha, o endurecimento, um pouquinho, eu vou te explicar por quê. Pesquisas demonstram que somente 8,5% das mulheres violentadas na rua sexualmente registram boletim de ocorrência. Essa pesquisa que eu tive acesso, que foi feita pela USP aqui de São Paulo, revela que o ano passado a projeção de estupros de mulheres estupradas chega a 822 mil mulheres no Brasil. Então você pega 822 mil mulheres que foram violentadas sexualmente, somente 8,5% foram à delegacia e registraram um boletim de ocorrência, Catiúcia. Aí a pergunta que fica, mas por que a mulher violentada, por que a grande maioria não registra ocorrência? Primeiro, é um grande abalo emocional que a mulher tem. Revitimiza, né? Ela vai sentir aquilo de uma série de fatores, aonde ela está introspecta, ela tem vergonha de contar para alguém, e nesse processo solitário, ela acaba deixando de fazer ocorrência e o pior, ela vai adoecendo. Eu queria contar para o público um fato que aconteceu comigo, Catiúcia, quando eu fui delegado de polícia na cidade de Suzano. E na cidade de Suzano tem um bairro longínquo que chama bairro da Palmeiras, é longe da delegacia central. E uma vez eu fui fazer uma investigação em Palmeiras, parei numa padaria para tomar café, uma pessoa se aproximou de mim e falou assim, o senhor é delegado aqui em Suzano? Eu falei, sou. Falei, olha, vocês não tomam providência porque está tendo uma epidemia de estupros aqui em Palmeiras, em Suzano. Eu fiquei chocado porque o cara me pressionou que a Polícia Civil não estava tomando providência. Peguei a viatura, voltei para a Delegacia Central e fui verificar os boletins de ocorrência. Não tinha nenhum registro. Aí eu volto para o bairro de Palmeiras, começo a conversar. Não, é naquela casa tal. Localizei 4 vítimas. As vítimas não tinham feito boletim de ocorrência por medo. Eu mostrei a necessidade, levei para a delegacia, fiz o boletim, tomei oitiva e fiz o retrato falado. Em 10 dias eu prendi o estuprador. Então, nós temos que ter um movimento nacional para que mulheres que são vítimas de violência sexual e são abordadas na rua, a primeira coisa é fazer a ocorrência. E tem um dado importante para eu passar para o seu público, Catiúcia, é o seguinte, em São Paulo, a mulher que foi vítima de estupro, imediatamente na hora do boletim de ocorrência, ela é enviada a um hospital para que ela tome uma medicação anti-doenças graves, assim como o HIV. Então ela vai fazer ocorrência, mas ela imediatamente já vai tomar um coquetel de medicamentos para preservação da saúde da mulher. Ou seja, é muitíssimo importante o registro do BO, mas somente 8,5% desses casos que nós estamos vendo chega aos ouvidos da polícia.